Shampoo. Divulgação mundial. Snigdhkanta falou com um sorriso. A doação de nomes e doação de grãos ocorreram em Vraja como grandes festivais. Este é o meu desejo, não posso descrever mais nada. Snigdhkanta falou com felicidade. Por favor, ouça o que aconteceu em seguida. Depois de que Garga deu os nomes e partiu, a partir daquele momento, Nanda e seus parentes passaram a chamar Krishna e Balaram por esses nomes. Quando Krishna e Balaram ouviram com ouvidos atentos, olharam com os olhos, confundiram um chamado para seu irmão com um chamado para eles e fizeram seus ornamentos tilintarem, em um lugar solitário, todos os parentes ficaram cheios de felicidade. Quando Yashoda, cuja tez era como a de uma nuvem de chuva, chamava seu filho pelo nome dado por Nanda, olhava para o seu rosto doce e feliz e ouvia seus olhos indistintos, que eram um néctar para os ouvidos, e ela espalhava felicidade para todo o universo. O quintal da casa de Nanda tornou-se arena para eles engatearem. As crianças que podiam andar vinham e se alegravam na companhia de Krishna e Balaram. Até hoje os poetas cantam. Glória a você com Balaram. Você dá felicidade a Yashoda engatinhando, mostrando os seus passatempos infantis, e o seu sorriso você destrói o sofrimento de centenas de pessoas. Você move cuidadosamente os pés para dar alegria com o som dos seus sinos. Você entra sem medo em todos os pátios. Você não considera a sujeira enquanto brinca alegremente. Ao se associar com pessoas desconhecidas, você lhes dá benefícios. Você vai até a sua mãe rapidamente. Você se esconde no pano que cobre o peito de Yashoda. Você segura o seio com leite em sua boca. Como um leão, você mancha seus membros com sujeira. Você é belo com sujeira removida, principalmente por Yashoda. Ao beber o leite de seu seio, você segura o outro... Ao beber o leite de um seio, você segura o outro seio e com o rosto brilhante fica coberto de leite. Embora a idade Kumara geralmente dure 5 anos, nesse caso ela durou 3 anos. Mas o período de juventude de Kishora, que ridiculariza as idades anteriores e posteriores, não vacila, está presente em todos os momentos. Ó rei Parikshit, em pouco tempo, tanto Rama como Krishna começaram a andar e andar muito facilmente em Gokula, com suas próprias pernas, por sua própria força, sem a necessidade de engatinhar. Quando Pradyumna, com 1 ano de idade, veio da casa de Sambara, Shukadeva disse: assim as mulheres ficaram acanhadas ao se esconderem aqui e ali, pensando que ele era Krishna. Quando teve um bebê, ele também não estava em outro estágio que não a idade de Kishora. Isso significa que ele não abandona a doçura inerente ao seu corpo maduro, embora ainda seja pequeno. A verdadeira era Kishora se manifesta com um sentimento de amor pelas gopis. Esse bhava é descrito. O anseio dentro das gopis por Krishna deseja se concretizar como satisfação. Quando a satisfação diminui, o anseio aumenta. Embora desde a infância as ações de anseio e satisfação não desejassem se manifestar claramente, essas ações se manifestaram com uma terna doçura. Por favor, prove a doçura dos passatempos de maneira correta em versos como os seguintes. Ó rei Parikshit, em pouco tempo, tanto Rama quanto Krishna começaram a andar muito facilmente em Gokula, em suas próprias pernas, por sua própria força, sem a necessidade de engatear. Ao ensiná-lo a andar, ela soltava suas mãos, mas quando ele caía, ela ia rapidamente até ele. Dando 2 ou 3 passos e caindo, ele gritava:
Ó filho, ela gritava, ó filho, dizendo isso, e Yashoda o beijava e o embalava gentilmente. Quando se mostrava, quando ele mostrava sua força e caminhava um pouco antes, mais, olhando para o rosto sorridente de sua mãe, ele lhe proporcionava felicidade. Quando Krishna se afastava ainda mais dela, ele ia devagar, mas quando se aproximava dela, vinha rapidamente sorrindo, aprendendo a falar. Primeiro, o mel das doces palavras flui da boca de Balarama. A enfermeira fez Krishna repetir as palavras. Ela disse ma, tata, e deu alegria aos seus pais e a toda Vraja. A maravilhosa aparência dos seus dentes, ligeiramente à mostra, a sua pronúncia das palavras, surpreendem Yashoda. Você está apto para o mundo? Sim. Você pode proteger nossos amigos? Sim. Dessa forma, mãe e filho conversavam. Lembro-me de Krishna na boa fortuna de Vraja, repetindo palavras novas como um papagaio, apontando para os objetos e perguntando sobre eles como o dedo, sendo ensinado com palavras por suas enfermeiras. Então, ensinado pelas mães, Balarama aprendeu a chamar Krishna pelo nome. Krishna chamou Balarama de irmão mais velho. Quando um ancião lhe perguntou os nomes das partes do seu corpo, ele pediu que sua mãe lhe ensinasse os nomes e tocou cada membro com o dedo. Ou seja, se tem um nascimento, o Vrajavasya significa que eles tiveram um nascimento assim, muito auspicioso, mas nascer em Vrindavan, nascer em Nova Dvipdam, são muito auspiciosos, assim, sentido um nascimento muito auspicioso. Pessoas que já teriam facilidade para praticar. Entretanto, o mais importante é a consciência de Vrajavasya. É isso que a gente quer ver. Isso que, quando se fala um Vrajavasya, é uma pessoa que tem uma consciência do Dhamma sagrado, ele está sempre praticando, ele está meditando em Krishna, em Radha. E claro, ele tem um apego natural pelo Dhamma sagrado, pelas práticas, ele não quer nem sair dali, uma coisa assim. Isso é um Vrajavasya. Agora, pode ser que uma pessoa nasça no Dhamma sagrado, ela não tem essa consciência, ela não desenvolve essa consciência. Porque o que explicou o Sesara Maharaj, que é um estado, ser um Vrajavasya é um estado de consciência, não é você simplesmente nascer ou morar lá. Quando o Narottama Das Thakur ele fala, quando eu verei Vrindavan, quando estarei em Vrindavan, ele estava há 20 anos morando em Vrindavan. E ele falava isso. E por quê? Porque você não pode ter apegos materiais, né? E você não pode querer desfrutar dos sentidos, e você tem que estar o tempo todo querendo praticar. Isso é Vrindavan, isso é um Vrajavasya, um verdadeiro Vrajavasya. Então tem esse... e não você morar lá no Dhamma sagrado, morar e só ficar fazendo comércio, não pensar, como acontece. Agora, claro, ainda assim, eles têm o que nós chamamos que se chama de Laukika Shraddha, ou seja, uma fé cultural. Então, de repente, aí eles, sim, errada, tudo, a buzina, errada, né? Sai, errada, no vez de... Não, isso é uma coisa assim. E eles, né, têm essa fé cultural, que é uma coisa muito forte também, uma coisa poderosa, né? Já é muito... Isso já é uma grande vantagem. Mas a fé shastriya, Shraddha, essa fé que é como... que é influenciada pelos shastras, pelas escrituras, isso deveria ser muito mais... isso é muito mais poder, assim, de certa maneira, né? Então é muito melhor. Mas eu tinha um devoto lá em Vrindavan, né? Bom, ele estava lá, estava morando 5 anos em Vrindavan, uma coisa assim. E ele ficava assim, meditando, assim, ele queria comer coisas do Ocidente, apesar que ele ia lá, ia comer uma pizza lá na isca, uma coisa assim, mas ele estava muito preocupado com coisas que tinham no Ocidente, enfim, aí ele perguntou para mim, ele falou para mim, Maharaj, o que é melhor? O que é melhor? Morar em Vrindavan, né, e estar com a mente no Ocidente, ou morar no Ocidente e estar com a mente em Vrindavan, né? Isso era como a dúvida dele.
Porque ele sentia falta de muita coisa. Acabou que ele saiu, depois ele terminou o seu período lá, ele veio para cá, ficou aqui. Então, se você estava em Vrindavan, sei lá, você tá aí, você fica muito com a mente em desejos, em desejos, em desejos. Claro, hoje em dia a Índia também já se ocidentalizou, né? Você vai na Índia, tem Amazon, você pode comprar coisas, chega tudo que você quiser, enfim. Mas o Dan Sagrado, ele perde o seu valor real quando a gente se desvia do propósito, desse propósito que é servir Krishna. E aí falou César Maharaj, assim, explicando que é um estado de consciência mesmo, né? O Dan Sagrado, estar em Vrindavan, Maturavasa, viver em Vrindavan, né? É um estado de consciência. Quando ele contou essa história de um menino que estava cantando Mahamanta Hare Krishna, ele estava cantando lá na japa dele, um garoto lá cantando na japa, e de repente ele cai num poço, lá em Vrindavan, num poço desse de água, assim, ele caiu lá e ele morre, cantando Hare Krishna em Vrindavan. E aí perguntaram para ele qual é o destino dele, perguntaram para César Maharaj qual é o destino dele, ele falou assim, ó, depende da consciência dele, porque tá cantando o santo nome, mesmo em Vrindavan, não quer dizer nada. Passa Bhakti Pramod para Goswami Maharaj. Ele fala: acabaremos caindo se nos desviarmos, mesmo que ligeiramente, do caminho delineado pelo mestre espiritual. Se cedermos nossos desejos de lucro, adoração e prestígio, ou se permitirmos sucumbir nas intrigas políticas, prejudicaremos o crescimento de nossa trepadeira devocional. Quanto a isso, apenas um devoto querido de Krishna pode nos salvar. Então, instrução assim, incrível de Gurudeva, né? Onde ele diz que realmente é muito fácil você se desviar. Né? Por isso é Surasa Dara Nishita Durataya Durgam Patastat Kavai Vadam. Então, a parte do verso que fala é que a vida espiritual ela é como afiada, como o fio de uma navalha. Quem já cortou a cabeça, cortou o cabelo, né? E cortou a cabeça, ou seja, tá lá cortando o cabelo, raspando o cabelo, fazendo a barba com o fio da navalha. Isso não é essa coisa mais de antigamente, né? Ou Hare Krishna aí mais ortodoxo, que vai cortar a cabeça, vai cortar o cabelo. E aí, em algum momento, pode acontecer que a coisa corte você. Então é muito bom, ou seja, a navalha vai cortar muito bem o seu cabelo, vai raspar muito bem o seu cabelo, mas ela pode cortar você. Então é isso que o Guru está falando. Então a gente não pode realmente ceder a esses desejos de lucro, adoração, prestígio, fazer política, deixar que a hipocrisia entre na nossa vida. Isso vai prejudicar Bhaktilata Vidya, essa trepadeira do serviço devocional, que é tão, imagina, Brahmanda Brahmite Kauna Bhagavan Diva Guru Krishna Parashadepoi Bhaktilata Vidya, depois de muitos e muitos nascimentos, em vários Brahmandas, vários universos, você conseguiu aí a trepadeira do serviço devocional, pela misericórdia tanto de Krishna quanto do Guru. E aí você tem que cuidar muito bem disso, porque você tem aí a planta, como fazendo essa analogia, o verso faz essa analogia, você tem a planta que ela está crescendo e você precisa cuidar dela. Então você é escravo naquilo, então você precisa escutar, você precisa cantar, você precisa proteger essa planta para não ver, às vezes vem um pavão, vai comer. Não, você tem que proteger, tem que estar ali, ela tem que estar protegida. E isso, você vai se proteger como? Através da misericórdia de um sábio. Então, um sábio, ele vem e te orienta, ele te ajuda. Por isso que a gente precisa de siksha. Siksha, a instrução a todo momento. Por exemplo, você está escutando, você está nesse processo Shravana, você tem o Shravana Guru, ou seja, o Guru de quem você escuta no início, o Vartana Pradaksha Guru, ou seja, o Guru que te coloca no bhajana. Então, o Shravana Guru, o Vartana Pradaksha Guru, podem ser os mesmos, né? Geralmente são, mas enfim, você consegue praticar, você consegue ter uma firmeza na sua prática, você começa a entender que isso é importante para você, e aí essa fase de anartha nivriti que é tão difícil, tão demorada, tirar os anartha, lutar contra isso, não é fácil mesmo, mas você vai,
Aí você tem o que? E para isso você primeiro, né? Guru Padashraya, Diksha, Guru Savanasa, Dharma, Siksha, Pritya, Sadhu, Marga, Nugamana. Ou seja, você tem, você se refugia no Guru, você tem Diksha, você tem a iniciação espiritual, esse momento de Ashvarya, porque quando você se inicia, existe um Ashvarya, ou seja, existe uma certa uma mística, o guru olhou pra você, seu nome vai ser tal, uma coisa assim, toma japa, você fala, uau, essa japa, você pega na japa de Gurudeva que me deu, tal, é de Tula, assim, e é aquela coisa, você fica, né, sabe, o início é assim, depois você deixa a japa lá mofar, você, a japa ter uma aranha dentro da japa lá, sei lá, uma coisa assim, né, mas não, na realidade você tem isso, e você tem o Diksha essa ajuda inicial, ou seja, é uma formalidade, Diksha é uma formalidade, é formalidade. Assim explicou Sesama, formalidade, Diksha. Tem Harinama Diksha. O Diksha, tecnicamente, é quando você aceita o Gopal Mantra, Kama Gayatri, enfim, os Gayatri. Mas a gente entende também que Diksha é no Harinama também, porque aí a gente viu, né? Acho que foi no Chaitanya Bhagavan, não sei que a Advaitacharya ele inicia, né, a Satimata, porque Mahaprabhu não queria, né, sei lá, não queria mamar, ou seja, é uma coisa assim, e aí ele vai lá, ele inicia a Satimata, e ele também inicia Haridas Thakur. Então, assim, então a gente entende que a iniciação no Harinama começa aí, bom, pelo menos que a gente saiba é isso, né? Que começa aí. Que antes não tinha isso, era só Diksha. Diksha era relacionada mais você escutar o Gopal Mantra, Kama Gayatri. Mas o ponto é que realmente é algo formal, que você precisa disso, você precisa. Por um lado você precisa, e por outro lado você não precisa. Porque mesmo o Diva Goswami ele fala que a Diksha pode ser você não precisa de Diksha, ele fala assim. Você não precisa de Diksha, só o Mahamantra vai te dar tudo. Assim fala Diva Goswami. Mas a gente entende que a Diksha é algo muito importante, né? Você não pode menosprezar isso, porque senão você também vai estar ofendendo ao sadhu, ofendendo ao guru, porque está te dando, essas pessoas que estão te dando, né, as instruções que estão modificando a sua vida, você quer se render completamente a elas, você quer entregar o coração para elas, e isso corresponde à Diksha, esse momento de realmente você aceita mesmo, né? Isso, né? Porque o verso ele fala Diksha Purashara Vida, Pikeshanakare Diva Sparta Chandale Sabareu Dare. Ou seja, o verso está falando, você não precisa de Diksha, nem de Purasharaya, você não precisa desses processos purificatórios antes de cantar o Gayatri, os Gayatris, porque antes de cantar o Gayatri, imagina, se fazia um processo super elaborado, a gente até estudou isso, né? Mas nesse livro, foi qual? Seguro, né? Foi Seguro, né? Esse livro de Gurudeva, né? Seguro? É. Que falava, né? Mostrava assim como é o processo difícil, fazer não sei quantas cerimônias de fogo, cantar tantos mantras, mas até depois ele fala que o Gopal Mantra não precisa dessa purificação, o Gopal Mantra é tão poderoso que não precisa disso, e o Mahamantra Hare Krishna nem falar. Mas aí o verso fala que se um comedor de cachorro pronuncia o Mahamantra, só o Mahamantra, sem Diksha, sem esses processos, ele vai alcançar a Goloka Vrindavan. Você está explicando isso, o verso, ele vai alcançar a liberação, vai alcançar a Goloka Vrindavan. Mas o ponto é que, sem seguir essas instruções dos mestres espirituais, sem seguir as instruções do nosso Guru Varga, a gente não vai alcançar a purificação adequada. Né? Regras e regulações nos ajudam muito. No início, isso de regra, a gente fala, a gente gosta de brincar, que é a religião do não pode. Né? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo também não pode. Ou seja, e isso no início é assim mesmo, você não pode. Por quê? Porque vai de Bhakti, é um processo assim que você tem que estar sobre regras e regulações. Você pensa assim, não, o que a gente vai fazer? Qual é o que a gente vai comer? Você começa você entra no mercado, você vai ficar olhando lá a embalagem dos alimentos, você vai seguir todas essas etiquetas, porque isso é muito importante para você se preocupar com esses detalhes, né?
Isso vai te ajudar muito, né? O Tsahá Nishchayadara Tatat Karma Pravartanas. Ou seja, que você realmente realizar essas atividades, né? Essas atividades, esse entusiasmo que você tem, essa determinação, e realizar essas atividades que estão relacionadas ao Bhakti, isso te ajuda muito. Isso é como você viver nesse plano viver num plano de rendição, regras, regulações. Né? O dia, é lua cheia, vamos raspar a cabeça hoje. Hoje é lua cheia, a gente raspa a cabeça. E por quê? Porque é um detalhe, sim. Um detalhe, mas é um detalhe que, sei lá, que o Sanatana Goswami ele estabeleceu, né? Então por que você não vai seguir? É tipo assim. Né? Agora, é um detalhe, e existem detalhes e princípios. Né? A gente tem que ver que essa é a diferença. Então, por exemplo, por exemplo, Swami Maharaj, né? Que ele veio ao Ocidente, né? Swami Maharaj, Goswami Maharaj, ele veio ao Ocidente e porque, imagina, tinha muitas pessoas as pessoas que se aproximaram dele, essa cultura do amor, né? Era o pessoal da contracultura, era o pessoal, né, da Woodstock, sabe? Era essa galera. E muito pessoal que tinha cabelo muito grande, morava na rua, enfim, os hippies, né? E o Swami Maharaj, ele falava, olha, vamos raspar a cabeça, sei lá, uma vez por semana, né? E ele falou, se vocês não raspam a cabeça aí uma vez por semana, vocês vão voltar a ser hippies, uma coisa assim. E aí a gente vê que essa era como a instrução que ele deu. Então ele se adaptou, mas tradicionalmente não era isso, mas ele deu essa instrução. Então não vale a pena muito a gente ficar brigando assim por detalhes. Né? E sim pelos princípios, a gente segue os princípios. Mas isso que o Bach também, ele é como a arte de você quebrar as regras. Então, em algum momento, você vai ter que quebrar essas regras. E a gente vê mas quando você já se desenvolve, se desenvolve muito espiritualmente, você já pode quebrar umas regras. Mas você tem que ter a potência espiritual para quebrar essas regras, senão não vai dar certo. Se você artificialmente você querer fazer isso, vai ser um problema. Então, não é que as regras e regulações nos engessam. Quando você pega lá o Haribak Vilas, nossa, você vai ver as flores que você vai, né, oferecer. Ou mesmo você vai, a vermelha não pode, a branca que não sei o que, caiu no chão, que não sei o que. Você fica, ai, ai, ai. Né, tá meio congelado, né? E parece congelado mesmo, né? Você fica meio. Então, que flor eu vou oferecer então? Então você fica assim, uau. Mas é aquilo. Aí no final ele fala, não, você pode oferecer, né? Sei lá. Né? Ele te dá um jeito, te dá um jeitinho aí de você fazer a coisa. E, inclusive, por exemplo, na iniciação, quando você vai ser iniciado, ele vai falar o período, porque tem os períodos auspiciosos, a gente turmácia, não sei o que, a lua, não sei da onde. Ele cita um monte de regras para você ser iniciado. E como, por exemplo, mesmo para você, se você quer ter um guru, você precisa ficar com ele. Se você vem se você sei lá, um brahmana, você tem que ficar um ano, né, analisando o guru te analisa um ano. Se você é um Kshatriya, tem que ser 2 anos. Se você é um Vaishya, tem que ser 3 anos. Se você é um Shudra, tem que ser 4 anos. Então, de acordo com o Varnashram aí, existe essa diferença. Mas depois eu falo, olha, se o guru tem o desejo de te iniciar, né, e se você tem um desejo sincero de se iniciar, você pode se iniciar, não precisa seguir essa regra. Então é isso, ou seja, então se existe esse desejo genuíno, então não segue isso. E a gente vê os gurus, mesmo para o Prabhupada que a gente viu, né? Ele iniciou um rapaz lá que estava no trem. Eles pegaram um trem e foram fazer uma viagem lá, e ele iniciou o cara lá, deu uma japa para ele nem conhecia ele, imagina. Então você vê, né, Prabhupada super estrito em tudo, né? Foi Harinama. Sim, mas mesmo assim, ele deu o Mahamantra, né, assim, sem pensar nas consequências. Então a gente precisa ter essa amplitude, assim, de um momento você vai quebrar as regras, mas as regras que você consegue seguir, você tem que seguir. Se você consegue, por que você não seguiria? Né?
Agora, quando a coisa te atrapalha tanto e que você não pode ficar tão apegado a regras, regulações, que te atrapalhem tanto que você não consegue. Então tem que ter aí o jeito, né, de você realmente quebrar as regras, assim. Então, em algum momento você não vai precisar dessas regras, é quando você tem o amor espontâneo, a gente sabe disso. Mas enquanto isso não chega, você tem que tentar seguir o máximo essas regras e regulações. Elas não te engessam, ao contrário, elas te dão força. Te dão força. Agora, tem coisas que são muito culturais também, que você tem que ver isso, né? E não se preocupar tanto, não ficar pensando tanto nisso, assim, tanto nas regras, tantas coisas assim, porque senão você vai pirar, né? É igual o que fazer primeiro, o que não fazer. Assim, como seja mais. O Bhakti, como o Krishna diz, né? Shushukan Kartum Avyayam. É praticar com felicidade, né? É tomar prachada, é cantar. É muito simples. E imagina, para cantar o santo nome tem regra. Por isso que não tem Nanakari Barruda Nija Sarva Shakti Tatarpitanya Mitashmarane Nakalaha. Não existe regras e regulações para você cantar o santo nome. Isso é uma coisa muito boa. O gaito já senta de dia, senta voltado para o leste, à tarde para o norte, com uma asana, chamana e não sei o quê. Mahamanta não, você canta. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma, mas por isso passatempo de Gopal, né? Gopal era um menininho que estava ali, do lado de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu gostava muito dele, de repente Mahaprabhu está cantando o santo nome, e Mahaprabhu, a natureza chamou, ele teve um chamado da natureza, ele foi lá no banheiro, lá no céu, e ele começou a segurar a língua dele, Mahaprabhu tentando segurar a língua dele, porque a língua dele não parava de cantar o santo nome. E aí Gopal falou Prabhu, por que você está fazendo isso? Você mesmo falou que o santo nome não tem. Você cantar para cantar o santo não tem regras nem regulação. Se você está no banheiro, você pode cantar o Mahamanta. Aí o Mahaprabhu, uau! Gopal Guru! Gopal Guru, né? Você, agora seu nome vai ser Gopal Guru. Você é meu guru, você me ensinou, você está, né, me ajudando isso. Então, imagina, então a gente tem essa grande misericórdia que eu canto o santo nome. Se a gente canta o santo nome, ele não tem regras nem regulações. Agora, claro, o Gayatri tem alguma, quando você adora a deidade, tem as ofensas, e o Gayatri também tem esse aspecto, né? Então você vai assim como vendo o que você vai conseguir seguir. E as regras não são para engessar você, para paralisar você, elas são para te ajudar. Então, né, em questão assim do Ekadashi, enfim, de toda essa. Por exemplo, devotos vêm aqui, quando o devoto vem aqui e ele é de outra mata, ele segue a Ekadashi de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, a gente segue o Ekadashi, a instrução é: se você consegue jejuar o dia todo, Nirjala Ekadashi, faça isso. Né? Não tome. E se você não consegue isso, quando o sol está se pondo, você come algo. Não consegue isso? Meio-dia. Essa é a nossa instrução. E você come o quê? Frutas e raízes e leite de vaquinha feliz, no caso aqui tem. Só isso, não precisa comer mais nada. E se você agora, e essa é nossa, esse é como o ideal. Claro, se você consegue fazer o Nirjala Ekadashi, não comeu nada e não tomou água, e se você quer fazer a vigília, é uma coisa difícil fazer vigília, não é fácil. Se você quer fazer isso, ótimo. Então, agora vem uma pessoa aqui que fala assim: não, o Ekadashi é festejar. A gente vai festejar no Ekadashi. A gente vai fazer muitas preparações, e vamos fazer muitas preparações. E para você fazer preparações de Ekadashi que são opulentas, você sabe que não é tão difícil assim. Só tem um pouco de criatividade, aí você vai fazer, aí você vai poder desfrutar muito. Tá errado? Não tá errado, mas não tem que tá errado de tudo. Tudo bem, você pode até pensar nisso. Mas não é o ideal, assim. Mas, por exemplo, se a pessoa fica lá, né, jejuando, e fica sofrendo com isso, é melhor ela comer mesmo, né? Sei lá, e se ela tem essa instrução de comer super opulento, né, cara, você respeita. Mas quando a pessoa vem aqui, ela deveria também ter etiqueta de não ficar querendo colocar a instrução dela como a correta, porque isso é falta de etiqueta. Quando você está em Roma, faça o que os romanos façam. Entende? Se você vai num templo onde as pessoas estão lá comendo e desfrutando muito necários, você presta reverência,
E se você quiser honrar Prachada, você pode honrar também, não tem problema. Mas é isso. Mas é o que você tem que. Por exemplo, o desejo do Vaishnava é o mais importante. Tem uma história que Cícero Maharaj. Eu vou entrar lá na Chaitanya Mata, lá na Sri Chaitanya Sarasvati Mata, perdão, lá em Nova Dwip. E chegou um sannyasi lá e começou a fazer kirta, assim, e arecadas. E ele pulava, fazia kirta, e enfim. E ele estava jejuando, né? Ele jejuava. E aí, quando viu isso, assim, achou estranho. E já no final, quando ele soube disso, e no final do dia que ele estava jejuando, no final do dia, Sasamaj chamou ele para comer. Ele falou: vem cá, vamos comer, né? Então, honra Prachada comigo aqui. Aí ele foi e ele honrou Prachada, ele comeu a Prachada. E Sasamaj falou: você não cansa, não? Você está lá você está jejuando e cantando, pulando. E ele falou assim: não, não, Maharaj. Eu tô acostumado, assim, eu sempre faço Ekadashi Nirjala, e eu faço Kirtan, eu pulo, eu faço tudo isso, eu danço, mas eu não como nada e não bebo água, e nem bebo água. Mas, como você me chamou para comer, eu aceitei, porque eu não posso negar o pedido de um Vaishnava. Aí o Samaj falou assim, gostou muito, ele falou assim, depois ele falou, olha, você entendeu o que é o Gaudiya Vaishnavismo, você cumpriu o desejo de um Vaishnava. Porque se o Vaishnava pede para você comer, você come. Assim. Mas não é o caso, por exemplo, de você chegar no local e querer comer, perturbar assim, a estrutura da que as pessoas estão fazendo. Isso é ruim. Você respeita, não fala nada, né? Melhor falar nada. E se a pessoa faz assim, se eles fazem, mas se a gente jejua, se a gente se inspira nisso, ou se a gente come muito simplesinho na Ekadashi, para praticar mais, então as pessoas devem respeitar isso, essa é a ideia. Né? Uma vez, no dia anterior ao Jamastami, não foi possível encontrar leite para oferecer à deidade. De repente, então, Jamastami é uma grande festa, num grande festival, enfim, eles queriam comprar leite, não foi possível. Prabhupada pensou, se eu pudesse obter um pouco de leite hoje, então eu ofereceria a Mahaprabhu. Assim que ele teve esse pensamento, ele castigou a sua mente e pensou, eu estou pensando nisso porque eu tenho medo da perspectiva, né, de jejuar, né? Até está coincidindo aí, né? Sem água amanhã, que essa ideia, né? Essa ideia é muito errada, porque provoca oxidante. Bom, geralmente o jamáximo também você pode fazer ele seco, sem água, né? É assim que se faz, assim que se recomenda. E à meia-noite você pode honrar a prachada de Anukalpa, ou você pode continuar jejuando, assim, que é até o mais recomendado. Mas enfim, é para provar que você pensou. Então ele se castigou, né? Então era a época de monções, ou seja, chovia muito, chovia muito. Toda a terra ao redor da casa de Mahaprabhu estava inundada, né? Ali onde no Yoga Pita, né? Deve ser. A única maneira de se locomover era de barco. Tem um momento, né, que lá em Mayapur, chove tanto, e o rio, né, o Ganges, ele transborda tanto que até no altar, né, até no altar é difícil, os pujaris têm que, sei lá, de barquinho lá, fazendo adoração, uma coisa assim, mais ou menos. Assim, a água entra, assim, entra, e você só anda de barco mesmo, né? É, então a única maneira era se locomover era de barco, e nessa circunstância, naquela tarde, um leiteiro chegou no Yoga Pit, um leiteiro, né? Com a água até o pescoço, com uma abundância de leite, coalhada, manteiga, shir, o arroz doce, creme de leite, bom, etc. O leiteiro disse que o rico proprietário de terras, né, Harinath Chakravarti, havia enviado esses produtos de sua propriedade para oferecer a Mahaprabhu. Imagina? Então o Pujari do Yoga Pita ofereceu aqueles itens a Mahaprabhu, então levou para o local onde Prabhupada estava. Né? E Prabhupada, anteriormente Prabhupada havia dado a instrução que ninguém deveria trazer a ele qualquer alimento suntuoso oferecido a Mahaprabhu. Não deveria. Mas naquele dia, quando o Pujari lhe trouxe. Era um dia antes, né? Ou seja, o Jamás ia ser no outro dia, entende?
É o conceito. Então você já vem o jejum, né, vem aquela coisa e você fica assim, não vou comer tudo agora, né? Eu quero comer bem porque amanhã vai ser o dia. E parece e Prabhupada veio esse sentimento, não esse sentimento assim, mas não, é como um passatempo, porque na verdade é tudo que Prabhupada, Bhaktisiddhanta, Sarasvati Thakur, ele fazia, ele pensava, era pelo desejo de Krishna. Krishna estava ali o tempo todo com ele, né? Essa é a coisa. Mas aí foi até que. Mas ele teve esse pensamento, falou, nossa, né, não vai ter leite amanhã, né? Aí ele castigou ele, assim. E ele, como ele está falando aqui, ele não aceitava nada opulento que viesse. Tudo que oferecesse a Mahaprabhu que fosse opulento, ele não aceitava. Mas o próprio Bhaktisiddhanta era a personificação da renúncia. A gente viu ontem, né, que Guru Kshora Das Bhajamaj, quando viu que era muito renunciado, extremamente renunciado, quando viu o Prabhupada, ele falou, agora eu vejo a renúncia do Raghunatha nele. Raghunatha Das Goswami, que era extremamente renunciado. Bom, enfim. E aí Prabhupada levaram... então ele tinha essa instrução de não trazerem coisas opulentas para ele, mas naquele dia, quando Pujari trouxe esses itens, apesar de ter sido proibido de fazê-lo, Prabhupada foi até Mahaprabhu e disse: quantos problemas eu lhe causei, né? Porque essas ideias erradas vieram à minha mente, né? Que você deve ter que você teve que inspirar outra pessoa desde o coração dela para enviar essas coisas para mim. Imagina, o Prabhupada ficou arrependido. Ou seja, que na realidade o que um devoto puro deseja, né, imagina, é muito poderoso. Ou seja, o desejo de um devoto puro. E Prabhupada ele desejou o leite, e aí Krishna inspirou o coração, o Mahaprabhu inspirou o coração de um proprietário muito rico de terras, e ele fez um monte de preparações e levou para Mahaprabhu lá, né, para a deidade Mahaprabhu, e para que Prabhupada pudesse comer. Bom, aqui não fala se ele comeu ou não comeu, aqui não explica isso. Acho que provavelmente não deve ter comido. Mas ele ficou assim, chateado com isso. Como, por exemplo, o caso também famoso, né, de Rupa Goswami, né, que em algum momento ele desejou também cozinhar um arroz doce para Sanatana Goswami. Ele queria, né, fazer algo com uma preparação. Ele queria fazer um arroz doce para Sanatana Goswami, que era o guru dele. Mas não tinha nada, né? Imagina, ele estava lá, né? Aquela austeridade toda, aquela perrengue todo, enfim, e não tinha nada. E de repente ele desejou isso, aí de repente chega uma menina, sei lá, falando: olha, toma para você aqui esses ingredientes aqui e cozinha para você fazer um arroz doce. E trouxe todo o arroz, o leite, enfim, todos os ingredientes, assim, especiarias para se fazer um arroz doce. E quando o Rupa Goswami cozinha esse arroz doce, né? E depois a menina desaparece, é uma coisa assim. E aí, quando ele cozinha esse arroz doce, oferece a Sanatana Goswami come aquilo e começa a chorar. E fala assim: de onde você conseguiu esses ingredientes? Ou seja, como você fez isso? Porque o Sanatana Goswami percebeu que isso era algo que vinha do mundo espiritual. Ele comeu arroz doce e entrou num bavo, entrou num êxtase, uma coisa assim, e ele começou a chorar. Ele falou assim: foi. Aí ele falou: eu desejei cozinhar um arroz doce para você, Guruji, mas não tinha nada. E de repente uma menina trouxe esses ingredientes. Ele falou: errado. Ele proibiu a Arupa Goswami de fazer essas coisas, de desejar, de realmente cozinhar para ele. Ele falou: não, nunca mais você faça isso. Por quê? Porque ele não queria ser servido por Radha. Então Radha pessoalmente veio trazer os ingredientes para satisfazer Sanatana Goswami. Então você vê que eles não querem incomodar, né, o plano transcendental. Então eles estão assim, os devotos são assim, não querem nada para si. Falando é certo, ou seja, os nossos gurus terem desejos é uma bênção pra gente, imagina isso. Porque, na verdade, o Vaishnava, ele tem um lado relativo dele também, né? Então, como tem até no mundo espiritual, por exemplo, os chakas, tem alguns chakas, alguns amigos de Krishna, que eles gostam muito de banana, outros gostam mais de manga. Existe isso também. Até no mundo espiritual existe isso. Então, o devoto, né, o guru, que não deixa de ser um devoto,
ele tem também os seus desejos, né? Só que é diferente, no sentido que ele pode gostar de algumas coisas e se não tem, ele não está preocupado, ele não se preocupa com isso, né? Mas ele tem sim esse aspecto relativo assim, de gostar de algumas coisas. Por exemplo, o Espada Sila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj gostava muito de doce, foi muito, né? Imagina, e ele comia muito doce, assim, não sei quantos rasagulas, não sei quantos, né? Era uma coisa assim absurda, ele comia muito, muito. E ele era até engraçado que quando ele tinha, sei lá, 90 anos, ele estava comendo do mesmo jeito, assim, ele comia, trazia um monte de rassagula, um monte de coisa, e o pessoal falava, não, Gurudeva, não, você não pode comer tanto doce. Aí ele ria, fala, kkk, que isso, já tem, né? 90 anos de idade você fala para não comer doce, né? Agora, não, imagina, não tem nada, nenhum problema, né? Até dizem, né, que se você não ficou diabético até uma certa idade, né, você não vai ficar mais. Eles falam isso, eu não sei até que ponto é isso. Mas é isso. Os Vaishnavas, eles têm essa... por exemplo, se diz, né, que Krishna ele vem para o mundo, ele vem para o Ocidente para comer pizza, ou seja, para fazer que os devotos gostam, que os devotos iam nascer no Ocidente, né, sei lá, uma coisa assim. Porque o movimento de Mahaprabhu também é isso, né? Que devotos vão nascer no Ocidente, eles vão gostar muito de comer pizza, o Krishna tem que estar ali, ou seja, é uma coisa assim. Então, por exemplo, você vai na Índia, você vai lá e pizza, nunca numa preparação você vai, num festival eles vão servir pizza para você, nunca, nunca. Porque é isso, eles gostam de arroz, chapati, dal, enfim, é diferente, né? E se você serve pizza, vai ser estranho. Então, mas de repente lá o Vaishnava fala, não, hoje é festival, né? Quando o Gurudeva veio aqui, por exemplo, né? Ele falou assim, não, que era festival de prova. Ele falou, não, ou seja, tem que ter essas preparações. Lá em Vrindavan, era o Vyasapuja de Gurudeva, mas passa da Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, e ele falou assim, não, façam pasta, façam macarrão, macarronada. Ele pediu para um devoto lá da França fazer macarronada para os ocidentais, assim. Ele falou assim, faz macarronada, né, lasanha, tipo assim, uma coisa assim, porque ele sabe que os ocidentais gostam disso, né? Então, era essa sensibilidade, né, que se tem. Então, sim, o guru ter desejos é uma bênção para a gente. Quando um guru, os Vaishnavas terem desejo de comer certas coisas, né, você vai realmente tentar satisfazer. Não que eles precisem disso, mas é como faz parte do lado relativo deles também. Né? Porque é por isso que o Guru Guru Krishna Rupa Hana Shastra Pramane Guru, não é? Guru Krishna Rupa Hana Shastra Pramane Guru Kripa. Bom, então o que acontece? Que as escrituras falam que o Guru é Krishna. Então ele está falando isso. Mas ele é Krishna e ao mesmo tempo ele não é Krishna. Então ele tem o lado relativo no sentido de você realmente entender aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta. Então a gente vai realmente trabalhar nesse contexto, né? Tentar satisfazer o guru da melhor forma possível, o que ele gosta, e isso é como o nosso serviço, assim, de certa maneira. A biografia dele... Está nessa parte que ele está dando uns discursos, né? Então ele tá dizendo, né? Dessa contaminação, essa contaminação é por Dharma, Artha, Kama e Moksha. Né? Então, essas pessoas que estão apegados a isso, né? Artha, Dharma, Artha, Kama, Moksha. Dharma significa religião. Bom, tem vários significados, mas esses deveres, as pessoas estão muito apegadas a certas injunções, né? Que querem realmente melhorar, né? A situação através do Dharma, ou que seguem sei lá, uma ética, tudo isso é Dharma, né? O Artha seria como você querer obter coisas, né? Se proteger. Kama é você desfrutar, você tem essa... são propensões da vida humana. E Moksha significa que é um pouquinho mais elevado, isso significa que você vai se liberar. Então o Prabhupada está falando assim, a contaminação é esse desejo, para ter esse. Se você tem desejo, inclusive de moksha, de liberação, você
está contaminado. O Prabhupada Bhaktisiddhanta está falando isso, né? Por quê? Porque eles não compram o bilhete para o Prema Bhakti, ou seja, para desenvolver o amor puro por Deus. Inclusive, tem um passatempo do Prabhupada Bhaktisiddhanta que contou, acho que foi Cícero Maharaj, que ele está lá, ele está dando uma palestra, assim, e de repente ele está dando uma aula e era justamente sobre esse tema, assim, né? E ele começa a ficar vermelho, assim, vermelho de raiva, assim, vermelho, assim, com raiva. E ele falava assim, essas pessoas que estão que não aceitam, né, o Goura Prema, que não aceitam o Prema de Mahaprabhu. Ele estava falando assim que era uma coisa assim que inaceitável para ele isso, ele não conseguia tolerar isso, e ele estava com raiva por isso, ficou com raiva, ficou com muita raiva disso, né? E aí acabou a palestra lá. Então era muito comum assim que os discípulos de Prabhupada Bhaktisiddhanta, porque o Prabhupada Bhaktisiddhanta pregava, e depois eles iam lá e para consultar com o Sri Sara Maharaj, porque Sri Sara Maharaj, ele disse que ele tinha uma memória fantástica, então um entendimento de tudo que o Prabhupada Bhaktisiddhanta falava, e ele podia, ele era um Shrutidara, ou seja, tudo que ele escutava, uma vez ele já guardava, mas ele além disso, ele tinha uma compreensão filosófica muito profunda e um sentimento muito incrível assim, em relação a Prabhupada Bhaktisiddhanta. E ele e os discípulos iam para perguntar o que a opinião dele, quando eles não entendiam alguma coisa, o que Prabhupada disse, que a gente, né, se perdiam alguma coisa, eles iam com Sri Sara Maharaj. E aí falaram assim, nossa, aí nesse dia que o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou vermelho, assim, que estava, né, assim, forte, e ficou com raiva, né, das pessoas que desperdiçavam seu tempo para e não se aproximavam do Prema, né, porque ele falava assim, essas pessoas estão vagando no universo todo, né, então eles aceitam esse suicídio de seguir um suicídio de seguir essas metas, né? Ou mesmo os impersonalistas, tem como um conceito, esse conceito de impersonalismo, né? Ele estava dizendo isso, né? E eles não querem comprar o bilhete do Prema, era assim, uma coisa assim. E aí perguntar, mas nossa, uma coisa muito chata aconteceu hoje. Os discípulos estavam falando com o Sri Maharaj. O Gurudev ficou nervoso, ele ficou bravo demais, ele ficou muito nervoso, mas como é isso? Porque, de certa maneira, você pensa, né, o que é o Guru, né? Como o Rupa gostou de dizer, Vatya Vega, Manasaha, Kruda Vega, Diva Vega, Darapashta Vega, Tam Vega, Dovishaheta, Dirá, Sarvam Apinam, Pritivin, Sasyat. Isso é o Guru, imagina. Ele tem que. Então ele fala: se você tolera as urgências, as demandas da mente, da ira, da fala, é, dos genitais, né, do estômago, genitais, se você tolera tudo isso, você pode ser guru no mundo todo, ele fala. Você pode ser um instrutor no mundo todo, uma coisa assim. Você pode instruir as pessoas. E eles falaram, não, mas o Prabhupada Bhaktisiddhanta está irado, né? Eles pensaram. Aí Samar falou, o quê? Está irado? Eu não senti isso que ele está irado, não. Na verdade, esse vermelho no rosto dele, isso é o lótus, né? Ou seja, isso é o lótus vermelho. Essa é uma característica do guru, né? Que diz que o guru é o lótus, ou seja, a face de lótus, né? Ou seja, essa foi a visão de Cícera Maharaj. Não, na verdade, esse é o lótus que ele está tendo, esse tá vermelho, esse vermelho significa o lótus, né? Porque tem um verso que explica isso, né? Mas enfim, isso foi que a conclusão de Cícera Maharaj, né? Então a gente tem que entender que esse transtorno emocional de Prabhupada Bhaktisiddhanta era simplesmente para quê? Para colocar muita emoção naquilo que ele acreditava, que realmente se você fica muito apegado a esses quatro purusharthas, essas metas da vida, que são insignificantes perto do Goura Prema, você está desperdiçando a sua vida, isso que ele está dizendo. Na verdade, o Bhakta, o Sadhaka, ele é influenciado pelas gunas, né? Sim. Então Vishwanath Thakur fala, né, que existe
o Bhakti que está contaminado com rajas, por exemplo, até com tamas. Entretanto, isso não significa ao praticante, não a prática em si. Ou seja, esse é o ponto que a gente tem que fazer a distinção. E claro, quando você pensa em sátua, que sátua é a maneira mais recomendado, né, que você esteja em sátua. Entretanto, isso até sátua pode ser um perigo também. Por exemplo, se a gente pensa, né, que em Sattva Guna, por exemplo, em Sattva Guna você vai entender que o mundo material não tem sentido, que todo esforço que você vai fazer aqui realmente não tem muita importância, né? Igual é um pensamento, você fala assim, vamos na cachoeira. Você fala, para quê? Se eu vou lá, tenho que voltar de novo, né? Uma coisa assim, então por que eu vou? Não, eu não... Você começa, em Sattva Guna você começa, né? Mas só que a gente está, por exemplo, por exemplo, você está num templo, você vê que Rajas é bem predominante, Rajas, né? Por quê? Porque você vai fazer muitas atividades, você vai lá, de manhã os devotos já estão cozinhando, cortando coisas para fazer a prachada, cozinham e vão servir você aquela coisa, aquela coisa toda. Não. É muito assim, muita rajas, né? E também isso é preciso, por quê? Porque senão você não vai, não vai realizar as atividades, né? Se todo mundo ficasse, como disse o Prabhupada Bhaktisiddhanta. Por exemplo, em Sattva você fica assim, uma cabaninha aqui tá bom demais, não preciso de mais nada. Porque eu tenho água pura, eu posso, né, não preciso de mais nada, é só cantar o santo nome e acabou. É um pensamento Sattva. Mas em Rajas você vai pensar, não, mas a gente precisa crescer, a gente precisa receber as pessoas. E para pregar você precisa ter um pouco de Raja, um pouco de paixão, senão você não vai pregar. Assim? Então mas na realidade nós somos, o que a gente pratica, o Bhakti é Nirguna. Então você entende que não adianta muito você se preocupar com essas influências das gunas, porque o que você está praticando é nirguna na realidade. Né? Então tá além dessas influências. Então a gente agora, claro, né, você de certa maneira, se você dorme muito, é tamaguna, né? Tipo assim, na nossa praia, você está dormindo muito, então é a tamaguna. E a tamaguna não deixa você realizar as coisas. O a tamaguna você vai sempre ficar se comparando com os demais, você vai achar sempre que está sendo prejudicado. Não, por exemplo, o Gurudeva não gosta de mim, ele quer que eu vá embora, o Gurudeva não quer que eu esteja aqui, tipo, coisas assim que você pode pensar. Mas isso é o quê? Isso é tamaguna, isso é pensamento tamaguna. Então, de certa maneira, você precisa eliminar isso, assim, de certa maneira. Mas a gente não se preocupa por quê? Porque você está cantando uma Mahamantra. Se você canta uma Mahamantra, por cantar uma Mahamantra, você não precisa ficar analisando essas coisas, né? Por exemplo, mesmo uma instrução que o Prabhupada Bhaktisiddhanta deu aos grihastas, ele falou assim, se alguém pede alguma coisa para você, dá, entrega. Não fica assim calculando, porque o Bhagavad Gita vai explicar que existem a influência das gunas, né, na caridade. Então, por exemplo, se você se você faz caridade para as pessoas, em algum momento inadequado, para pessoas inadequadas, num local inadequado, isso é regido por tamaguna, uma coisa assim. E tem a caridade em Rajaguna, a caridade em Sattva-guna, enfim. E que você deveria, de certa maneira, pensar nisso, para quem você dá, o que você dá. E o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele deu uma instrução assim, falou, não, dá. Se estão te pedindo, se você é se estão te pedindo, dá. Não importa se a pessoa vai lá, sei lá, usar o crack. Você dá uma doação, ele vai lá pro crack para fumar uma pedra, uma coisa. Não importa, por quê? Porque você vai suavizar o seu coração. Né? Claro, naquela época não tinha nem crack, mas não tinha crack. Mas não importa se ele vai fazer você vai comer uma carne, não importa o que ele vai fazer com o dinheiro, ou sei lá, com a doação que você deu. Por quê? Porque se você não dá, o grihasta ele tem a tendência a ser egoísta, essa coisa. Porque então é importante, então a instrução de Prabhupada Bhaktisiddhanta foi para a pessoa dar, para o grihasta dar. Porque se você dá, você suaviza o seu coração e você não fica com esse sentimento, ou seja, com essa tendência de ser egoísta.
Então imagina, então o próprio Siddhanta ele dando uma instrução para além dessas considerações de guna, em relação a guna, entende? Então a gente não se preocupa muito com isso não, a gente vai mais praticar o santo nome, a gente vai adorar a deidade, a gente vai praticar as ângulos do serviço devocional, servir o Guru, Vaishnava, e não fica muito calculando, será que eu estou isso é tamas, né? Não, vou fazer isso para estar mais em sátua. Não, de Rajas eu vou, não. Canto o santo nome dele. Tá, então quando você fala, não, é só Maharaj Prabhupada. Comentou lá nos anos da Hayakund que a mulher não tem inteligência, a inteligência da mulher se compara aos Shudas, enfim, você fica triste, eu sou mulher, assim, e não tem inteligência, mas isso assim é muito relativo, porque é um contexto, né? É um contexto onde as mulheres elas não tinham a capacidade, elas não podiam estudar. Não é que podiam, é porque não era o que a mulher fazia era chapate, sei lá, cuidar dos filhos, era mãe, era ser uma mãe, ou seja, essa era como a importância da mulher na cultura védica naquele momento. Então, por isso, para as mulheres elas não tinham. E Krishna fala: até as mulheres podem me alcançar, os Shudras podem. Os Shudras eles tinham que ficar trabalhando, ou seja, porque eles não tinham essas qualificações que tinham os Brahmas, né, que tinham, sabe, muita inteligência, faziam sacrifícios, e os Vaixas que podiam negociar, tinham essa capacidade de negociar, cuidar de vacas, assim, ter, né, prosperar, né, em termos materiais, e já os Kshatras, que eram guerreiros, valentões, que protegiam, os Shudras não tinham isso, os Shudras eles estavam, de certa maneira, assim, qualificação material, eles eram desqualificados materialmente, então por isso eles estavam numa posição inferior. Mas, de certa maneira, por isso que os Shudras usavam Sika. Ou seja, a Sika era uma designação de Shudra, depois que. Por quê? Porque era um sinal, assim, que ele era. E era um sinal, assim, de certa escravidão, né, de certa maneira. Mas isso era uma coisa. E na realidade, eles se tornavam os mais qualificados por isso, né? Porque eles estavam dispostos a seguir as instruções, né? Então, se você for analisar quem que é melhor, a gente vai falar, Shudra é melhor, ser Shudra é melhor. Por quê? Porque eles vão seguir mais facilmente as instruções, né, do Guru, né, dos Vaishnavas, né? E as mulheres, assim, elas não tinham essa a inteligência, assim, e até, por exemplo, o Swami Maharaj Prabhupada, ele fala uma declaração que ele fala assim, que um cientista tinha falado, né? Ele falou assim, que o cérebro da mulher, a mulher era menos inteligente porque, sei lá, o cérebro da mulher pesava menos, uma coisa assim. Mas onde ele aprendeu isso? Ele aprendeu na escola, sei lá onde ele estudou, não sei. E isso era um pesquisador inglês lá que fez essa experiência, mas depois chegou à conclusão que isso não tem nada a ver. É mais sei lá, pelo peso corporal mesmo, que o cérebro é menor, mas que a mulher ela não tem menos inteligência. A gente sabe disso. Hoje você vai ver lá quem passa a porcentagem que passa no concurso público, né? Ou seja, e você vê as mulheres alcançando assim, posições que realmente antes elas não faziam, por quê? Porque elas não tinham oportunidade de fazer isso. Era uma questão cultural, né? Então a gente tem que ver o aspecto cultural. E não que a mulher não tinha inteligência para fazer as coisas. Não é isso. Que se diz assim, o que explica esse Samaraj, eu gostei muito dessa explicação, é que ele fala que a posição, a posição constitucional da mulher, ela é superior à do homem. Por quê? Porque a posição interna da mulher, porque ela tem mais devoção, ela é mais devotada, ela consegue, ela tem mais, a alma como é feminina, a mulher ela tem essa capacidade de se conectar com esse aspecto do divino, mais fácil que o homem, né? Tanto é que a mulher ela pode seguir as instruções do guru muito mais fácil, ela pode se render, assim, nesse sentido. E ele fala, externamente a mulher leva desvantagem. Claro, por causa da mente, a certa instabilidade que tem, e também, será o corpo físico, essa coisa da lua, então isso pode ter mais desvantagem. Mas a inteligência não. Quando se fala da inteligência, a gente entende que essa inteligência é uma coisa assim, muito relativa a um momento de cultural mesmo, onde as mulheres não tinham a capacidade de estudar os Shastras,
E os Shudras também não tinham isso, né? Porque os Shudras não podiam ficar estudando Shastra, tinha que... a gente viu... E isso era uma coisa, assim, muito... de certa maneira, isso não limitava a projeção espiritual, né? Então, por isso que Krishna fala, até as mulheres, os Shudras podem me alcançar, né? Então não tinha esse contexto, né? Esse contexto assim, de limitar uma mulher ou um Shudra, né, para praticar a vida espiritual. Mas talvez eles não tivessem umas certas qualificações materiais naquele momento. Por exemplo, hoje em dia, em Kali Yuga, as escrituras falam que todo mundo é Shudra, né? Kale, né? Kale, Shudra, Kale, não. Né? Não, não. É outro verso. Kale, Shudra, Bhavan, uma coisa assim. Que fala que em Kali Yuga todo mundo é Shudra, assim, ou seja, que ninguém tem qualificações, né? E, de certa maneira, você vê que realmente as pessoas não têm tantas qualificações em Kali Yuga. Então a gente entende isso, que é uma questão mais de contexto cultural mesmo, assim, por isso que o Prabhupada fala isso, né? A posição da mulher, a posição dos Shudras naquele momento, né? Então é isso. Pensa, porque assim, que a natureza da mulher assim, ela ser protegida, ela gosta de proteção, pela sua própria estrutura, né? Agora, cara, como você falou, a mulher podia ir na guerra. Se ela não tá grávida, ela podia, até acredito que ela pode ir na guerra, pode lutar, né? Mas se a mulher tá grávida, ela precisa de proteção, ela precisa de cuidado, porque a gravidez, né, incorre. Porque é a sobrevivência da espécie também, né? Você, tá na guerra, bota as grávidas lá na frente. Não tem sentido. Você vai guardar elas lá, porque aí vai, né? Inclusive, por exemplo, você vê nas guerras agora, hoje em dia, eles estão muito preocupados, por quê? Porque não está nascendo muita gente, ninguém quer ter filho, na verdade, né? Então vai chegar um momento que, sei lá, se tiver guerra, quem tiver menos população vai levar desvantagem, né? Então eles pensam nisso também, né? Se elas vê o Putin lá, o Putin, né? Putin, ele falando não, porque estimulando as mulheres a ter filhos, preocupado com isso, entende? Porque senão não vai. E a guerra? Esse é o grande problema. Então é uma questão assim mais cultural mesmo, assim, desse momento, assim, de contexto e também a mulher ela estava numa posição assim mais assim de ser mãe, né, de cuidar da família, né, essa coisa, né, não de estar assim, no momento assim hoje mudou, né, ou seja, com a emancipação da mulher, a mulher você vê a mulher é muito capacitada, muito inteligente, você tem mulher que é médica, advogada, promotora, tem tudo. E como eu falei, se eu for analisar a estatística lá dos concursos públicos, as mulheres elas passam mais do que homens. Elas são mais determinadas, são mais, né, concentradas, não ficam, né, e conseguem. Nossa, na escola era uma vergonha. Na escola, por exemplo, você vê as meninas, elas conseguem, né? Nas aulas elas superam os homens. Então, a inteligência, se você falar de inteligência, né, o homem não tem. Não é que o homem é mais inteligente que a mulher. Agora, para algumas coisas, o homem talvez ele seja mais capacitado e as mulheres para as outras. É a diferença que existe, né? Mas não existe uma questão assim de, sei lá, não, porque as mulheres não podem alcançar. Concordo muito com isso, assim, que a mulher tá, porque ela é uma mulher, ela tá mais enredada no mundo material, tipo assim, porque ela, no processo, para renúncia até concordo, a mulher ela não tem muita tendência para renunciar, ou seja, geralmente não tem, mas tem algumas mulheres que renunciaram, que são muito, né, exaltadas na sua renúncia, porque a natureza da mulher não é tão assim de renúncia, mas em termos de prática espiritual, não sei se você vê que da mulher realmente. Agora você pensa assim: não, a mulher ela não quer praticar, ela não quer sair do mundo, ela quer ficar só aqui, cuidar de filho e não sei o que. Não, é que ela tem esse papel também, né? E por isso que é uma coisa entre o homem e mulher juntos, os dois juntos, um vai ajudar o outro, entende? Mas eu não acredito assim que a mulher ela não vai querer praticar a vida espiritual porque ela é mulher. Ela pratica de uma maneira diferente. Ela tem mais devoção ao guru, mais submissão, de certa maneira. Ela não se complica tanto assim com as coisas filosóficas, assim, porque o homem gosta muito de filosofia, assim, sabe, de ficar debatendo, de derrotar. A mulher não, ela aceita. Assim, existe isso, essa aceitação, essa submissão, como te explicou César Maharaj, né, assim, tá mais perto desse conceito da alma mesmo, né, de realmente ser mais submissa, né, as instruções, né, e seguir isso assim de uma maneira mais fácil, né?
Eu acho que não tem muito isso, assim, porque a mulher, como, sei lá, senão você fala assim, como eu já vi um sannyasi falando, não, ele falou na aula, ele falou assim, não, você vai, você nasce, você pratica bem, você é mulher, pratica bem, na próxima vida você nasce como homem. Tipo assim, não tem sentido isso, eu acho. Acho que não tem sentido. Você como mulher, Krishna fala, você pode me alcançar como mulher mesmo, Krishna mesmo fala. Então, e claro, era um conceito assim, era um momento assim, e as mulheres, mesmo de, sei lá, 100 anos atrás, as mulheres não tinha mulher médica, nem advogada, nem nada disso. Hoje em dia tem. Ou seja, hoje em dia os homens, assim, eles tem muitas mulheres que sustentam a casa, né, que ganham muito mais que o homem, ou seja, acontece. Ou seja, não é que isso tá raro, né, de acontecer. Hã? Não, ou seja, acontece muito, então realmente não é. São muito capacitadas, assim, então acho que não tem uma limitação por ser mulher, né? Porque a mulher é mulher, ela não vai querer praticar a vida espiritual. Ela pode, só que ela pratica de maneira diferente, entende? Isso que eu falo. Não é igual, é diferente. Ela vai lá, bota uma florzinha na pé do Gudo, no pé do. Assim como você cuida das coisas diferentes. Tem esse conceito, assim, né? De mais. Sei lá, beleza, coisas assim. Né? Mas. E o homem, talvez. Porque a mente do homem, assim, como mais. Assim, dura, assim, assim, como essa coisa assim. O homem, às vezes, ele pensa numa coisa, assim, uma coisa assim que. E a mulher, ela tem a mente um pouco mais aberta para outras coisas, assim, mais caixinha, assim, do que, né? O homem, ele não consegue. O homem, para ele, sei lá, ele faz uma coisa e não precisa se preocupar com outras coisas ao mesmo tempo. A mulher não, a mulher, ela pensa diferente, né? Assim, no sentido. Certeza, tem mais uma relação que ela aprende. Ou seja, a mulher, ela tem essa capacidade, por isso que ela sofre também, ou seja, porque ela é tão capacitada para fazer as coisas, ela tem uma capacidade, sei lá, no trabalho, né? A mulher tá trabalhando, mas ela quer ser mãe. E aí, nesse sentido, ela se divide, ou seja, porque ela tem que trabalhar ao mesmo tempo e tem que ser mãe. E aí já é um problema nesse sentido. Porque ela sofre com isso, né? Você que é tão qualificada, por isso que as mulheres estão deixando de ter filhos também, porque elas perceberam que elas são tão qualificadas, né, que elas vão ganhando espaços no mercado e tudo, e vão profissionalmente vão se realizando, e os filhos atrapalham de certa maneira. Então, aí está esse dilema, entende? Porque ela sai do seu papel assim mais, né, natural. Então é uma coisa que já mudou e não tem volta, né? Não tem como você voltar a isso. Agora vamos, né, mulher em casa, cuidando de filho, e você, acho muito difícil que isso volte, né? Como era. Então não tem como. Mais natural é isso mesmo, eu acho, né? Mulher cuidando dos filhos, naquela coisa toda. Mas a prática espiritual é outra coisa, outra história, porque o Bhakti é superior a qualquer coisa. Então você pode praticar, né? Você pode praticar e não se enredar tanto nesses fatores relativos. Ser homem ou mulher, isso não importa. Não tem a menor importância. Então eu acredito que não é por ser mulher não quer dizer que ela não vá querer praticar a vida espiritual, não vai querer ter esse anseio de se libertar do mundo material. Eu não acredito nisso. Não. É perceber Krishna em tudo que existe e mesmo não estando, mesmo não sendo Vaishnava, pode, ou seja, porque Cristo mesmo ele fala isso, eu sou o sabor da água, eu sou entre os corpos de água, eu sou o mar, das montanhas, eu sou o Himalaia. Então ele tá mostrando o quê? Os seus vibhutis, as suas opulências materiais. Então quando você chega assim, sei lá, perto de uma árvore assim, de araucária, você olha, uau, que incrível. Então isso é Krishna. Você percebe Krishna na natureza. Você percebe Krishna no seu próprio corpo, você vai perceber Krishna, imagina, porque o seu rim, ele filtra o sangue, ele não pulsa, ele não fica vibrando, o seu coração vibra, e se você fizesse, e se acontecer uma inversão aí de funções, você vai ter um problema muito sério no corpo. Então, imagina, essa perfeição que é o corpo humano, essa perfeição que é a natureza, essa beleza da natureza, eu acho que é isso. Por exemplo, como você vê os próprios indígenas, né? Sei lá, os nativos, eles não tinham nenhum conceito de Deus assim, escritural, nada disso, mas eles viam assim, sei lá, o raio, assim, a chuva e o sol, e começaram a ver a terra,
Então começavam a entender que adorava a terra, fazia um sacrifício para a mãe terra, coisas assim. Por quê? Porque eles entendiam a importância de Deus em todas as coisas. Então é isso, você entende que Deus ele está em todas as coisas. Ele permeia tudo. E essa percepção é uma percepção muito poderosa, que você vai perceber Cristo em todas as coisas. Assim, isso é um aspecto Brahman. Então é um aspecto de Deus que você, mesmo que você não tenha associação com os devotos, você vai perceber isso. Esse é um aspecto que você pode realmente levar para si. E outra coisa também, você vai perceber que existe Deus no coração de todas as entidades vivas, ou seja, que a influência dele na entidade viva é gritante, está ali, ou seja, quando você vê você vê uma pessoa, você vê uma consciência, você percebe uma consciência, e essa consciência ela está irradiando porque existe a influência de uma superconsciência. Então você está vendo que quando você vai lá e fala, você como cumprimenta, porque lá na Índia a gente fala namastê, né, uma coisa assim tal, o Hare Krishna. Você dá uma reverência a uma pessoa, por quê? Porque você entende que a alma dela está conectada com a super-alma, que é um aspecto divino. E mesmo no Ocidente, essa coisa de cumprimentar as pessoas, você vai lá e cumprimenta com a mão, ou em algumas culturas dá um beijinho assim, é o quê? É uma manifestação de amor, uma manifestação de realmente de dar valor a um aspecto consciente que está em outra pessoa. E consciência, a gente subentende isso o quê? Que existe superconsciência. Então existe uma consciência suprema que está controlando essa consciência que agora está nesse corpo. Então a gente pode perceber Deus, assim, perceber Krishna em todas as coisas, mesmo se a gente não tem esse contato com os Vaishnavas, enfim, com a cultura Vaishnava, né? Não tem problema. Acho que se percebe assim, se percebe apreciando a natureza, apreciando a opulência da natureza e também apreciando as outras entidades vivas. Por exemplo, você vê um cachorro, um gato, e você percebe que aí tem uma expressão divina também. Por isso que na Índia, sei lá, eles respeitam, né, esses animais, os ratos, assim, todos os animais são respeitados, né? Por quê? Porque por causa dessa expressão divina. Então, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade, ele vai respeitar tudo. Ele vai respeitar os animais, ele vai respeitar as plantas, ele vai respeitar tudo. Ele tem esse respeito, por quê? Porque ele sabe que aí tem vida, que aí tem consciência, e isso está relacionado a Krishna mesmo, né?